Queridos amigos da Rádio Alvorada, a nossa Catedral do Ar. Continuamos com o nosso aprofundamento sobre a teologia do corpo. E hoje eu gostaria verdadeiramente que começássemos a desvendar a grandeza dessa teologia do corpo, que se abre cada vez mais às necessidades e às realidades que vivemos até os nossos dias. Poderíamos dizer que São João Paulo II fez um trabalho profético belíssimo através da teologia do corpo. Hoje quero compartilhar com vocês uma catequese que para mim é a básica de todo o contexto. 14 de novembro de 1979, mediante a comunhão das pessoas, o homem, a mulher, tornam-se imagem de Deus. Se vocês lembram, no nosso primeiro encontro, na nossa primeira experiência, eu fiz uma referência direta ao tema da semelhança da pessoa com Deus Criador. Seguindo a narrativa do Gênesis, aparecem três elementos belíssimos que nos ajudam a desvendar essa experiência da imagem e semelhança de Deus. A primeira, a unidade dos dois seres. Impressionante como João Paulo II coloca que na criação a unidade do homem e da mulher é definitiva. Em segundo lugar, a identidade da natureza humana. Deus não criou anjos na terra. Deus não colocou no paraíso seres superpotentes. Colocou um homem e uma mulher, uma identidade e uma natureza humana. E dentre essa identidade, Deus deu a um masculinidade e a outra deu feminilidade. Aqui estão os três pontos centrais da imagem e semelhança com Deus. Primeira, unidade dos seres. Homem e mulher têm a capacidade de se unirem. A segunda, a manifestação da identidade com a natureza humana. E a terceira, a masculinidade e a feminilidade. Quando nós partimos desse elemento, nós encontramos que há realidades sublimes dentro da experiência do texto do Gênesis 1:31. Que coisa mais bela! O Papa vai dizer: há uma experiência tão especial chamada de solidão originária, na qual o homem e a mulher desvendam e se deixam conhecer como criaturas. É precisamente isto que a teologia do corpo vai verdadeiramente causar dentro da sociedade do século XX como um elemento quase que explosivo. João Paulo II constata, evidencia que a unidade do homem e da mulher partem da sua identidade. E é isso, meus queridos amigos e amigas, que nós deveríamos trabalhar dia após dia. A nossa identidade com a nossa natureza. Eu vejo algumas pessoas de bom coração, não estou dizendo que as pessoas estejam fazendo algo errado ou indevido, mas eu vejo que muitas pessoas lutam contra a sua natureza. Cuidado! Na natureza, muito mais do que uma luta, há uma unidade. A natureza nos unifica. E quando nós entendemos isso, nós podemos desdobrar no nosso interior a riqueza de sermos pessoas. Algumas pessoas não aceitam a sua natureza. E isso é um conflito que gera cada vez mais divisões internas. Nós ouvimos durante toda a quaresma de 2025 a expressão ecologia integral. Onde nasce essa expressão? Aqui. Porque antes de uma ecologia integral, há uma antropologia integral. A integralidade do ser faz com que cada um de nós se identifique dentro da natureza. A natureza
não foi criada por Deus para nos fazer mal. Muito pelo contrário, o elemento da natureza está carregado da graça divina. E é na graça que nós compreendemos que sermos homem e mulher participa daquela ação direta de quem nos criou. Há pessoas que renegam da sua natureza, castigam a sua natureza, tentam quase que suprimir a sua natureza, quando na verdade não é assim. Deus nos chama para uma vida nova. Deus nos convida a uma vida nova. E a experiência desse amor é aquele que nos traduz na nossa forma de ser e na nossa forma de agir a identidade dessa natureza. Por exemplo, dirá o Papa, a nossa corporeidade. Quando nós falamos de teologia do corpo, nós vemos que o corpo que nós somos é um. Algumas pessoas sonham de repente com voar ou com bilocar ou com ir para outros lugares. Cuidado, isso não existe. Isso nunca existiu e isso nunca existirá. Você tem um corpo espacial. Todas as dimensões do corpo são espaciais. Então eu estou agora aqui num estúdio de televisão e de rádio. Na minha frente tem um técnico, um radialista. Na parte superior tem um ar-condicionado. E eu não posso, por exemplo, estender a minha mão e fazer com que a minha mão entre no outro estúdio. Isso é impossível. Sempre há uma parede, sempre há um obstáculo. O corpo não pode ser obstaculizado. E é isso que em muitas políticas sociais e, infelizmente, em muitas ideologias está acontecendo. Às vezes até ideologias religiosas que querem negar o corpo. Uma vez encontrei uma religiosa que me dizia que na sua congregação, na sua comunidade de vida, pediam para ficar 3 horas de joelhos. Isso é corporalmente impossível. Um corpo que fica 3 horas de joelhos é um corpo que está destinado a uma curvatura, a uma lordose excessiva com dores constantes. E essa experiência é aquela que nega a genuína realidade da natureza humana. Quando Deus nos fez, quando Deus nos criou, e quando Deus continua criando cada criatura, cada homem e cada mulher, a cada um lhe dá um corpo. Por isso não há corpos amorfos, deformes, feios ou bonitos. O corpo é a máxima expressão da beleza divina. Aceitar o corpo significa viver na natureza aquilo que nós recebemos da parte de Deus. É muito importante, meus amigos e minhas amigas, reivindicar a grandeza da corporeidade. O Papa João Paulo II, nesta catequese do 14 de novembro de 1989, não exaltou o corpo sozinho, o exaltou na comunhão e na unidade. Precisamente por isso, todos nós, todos os seres humanos, somos chamados a respeitar e a valorizar o corpo dos nossos semelhantes. O corpo não pode ser manipulado. O corpo não pode ser mutilado. O corpo não pode ser desgastado de forma sem sentido, de maneira sem valor algum, porque quem desgasta o seu corpo, o desgasta pela salvação, pela graça, pelo anúncio, pela vida, pelo bem, pela união. Tudo isso provém dessa solidão originária. Vocês lembram que no texto do Gênesis, quando Adão e Eva se afastam do projeto de Deus, imediatamente saem correndo. E Deus lhes pergunta, por que se escondem? O que tem a esconder? A natureza não deveria ser escondida.
Nós nos colocamos as nossas roupas para respeitar e favorecer o pudor entre os outros. Por isso o corpo não é exposto, o corpo é dignidade, mas o corpo é belo e a sua beleza é irrenunciável. Nos veremos no próximo momento para continuarmos esta bela catequese do 14 de novembro de 1979, feitos à imagem e semelhança do Senhor. Meus queridos amigos e amigas, que bom estarmos juntos de novo, agora para a segunda dimensão desta primeira catequese do 14 de novembro de 1979. Não é diretamente a primeira catequese do Papa, mas é um caminho que já se abre para este futuro trabalho da teologia do corpo. Podemos dizer, diz o Papa João Paulo II, que a verdadeira comunhão entre a unidade do homem e a unidade da mulher nasce de uma expressão muito mais forte: a dupla solidão. Lembram que minutos atrás eu fiz referência àquela solidão originária? Pois bem, o conceito de auxiliar exprime também a reciprocidade da existência. Dupla solidão. O que significa isso? Muitas pessoas ouvem popularmente dizendo: encontrei o meu cara metade, a minha cara metade, encontrei a pessoa maravilhosa que vai me fazer feliz. Freio de mão, tá? E freio no pé. Não são expressões sadias na relação com as pessoas que amamos. Você tem direito a escolher a sua mulher. Você tem direito a escolher o seu marido. Você nunca vai ter direito a submetê-los aos seus prazeres e aos seus desejos. Por quê? Porque cada pessoa é idêntica. E na sua identidade há uma unidade recíproca. Se a mulher é auxiliar do homem, o homem é auxiliar da mulher. E naquela época, 1979, o Papa escreveu, abro aspas, narrativa da criação sobre a pessoa humana estabelece para nós uma afirmação diretamente plasmada no coração de Deus. Comunhão de pessoas. A famosa communio personarum. O homem não pode pensar que a mulher é auxiliar sem ele saber se auxiliar dela. A mulher não se entende como auxiliar se não se sabe auxiliar do homem em comunhão. E essa comunhão de pessoas é aquela que vai estabelecendo um caminho cada vez mais firme na experiência do amor entre o homem e a mulher. Cada vez que um grupo de adolescentes me convida a falar sobre a teologia do corpo, eu sempre digo para eles: vocês conhecem aquelas grandes balas de chiclete, não? Que a gente coloca na boca e começa a mastigar, a mastigar, a mastigar, e você espera fazer uma grande bexiga com uma grande força para que ela possa verdadeiramente depois cobrir o seu rosto e faz uma brincadeira e tudo isso, tá? A bexiga não é o chiclete, mas a bexiga tem como ponto de partida o chiclete. Quando nós entendemos que a essência não está no homem e na mulher, e sim em Deus, nós não perdemos de vista que a verdadeira comunhão está com Deus, não com o cônjuge. A comunhão com o cônjuge é o resultado de uma vivência desse amor, daquilo que nós chamamos de dupla solidão. Por isso, por mais que nós queramos, mesmo nós desejando ardentemente amar uma pessoa, nós não poderemos amar nunca uma pessoa com todo o amor que professamos
a Deus. E essa comunhão de pessoas vai estabelecendo na identidade de cada um, no ser idêntico, a relação de individualidade e, ao mesmo tempo, de comunhão. Muitos casais, muitas pessoas hoje não sabem viver a sua individualidade. Se perderam numa atitude imatura, porque às vezes para comprazer o outro, para comprazer a outra, você perde o caminho que lhe permite descobrir a grandeza daquele que lhe foi dado, daquela que lhe foi dada. Você não tem direito sobre o seu namorado. Você não tem direito sobre a sua namorada. Você não tem direito sobre o seu marido ou a sua mulher. Já o direito lhe foi dado no amor para respeitar e para comungar com essa pessoa, não para que essa pessoa se sinta submetida a você. E precisamente aqui nós temos sérios conflitos. O padre César Braga, o outro dia, na reunião do clero, apresentava a necessidade de uma pastoral judiciária. E ele dizia, olha, a tratativa dos conflitos cada dia está mais difícil porque nós perdemos o sentido da comunhão. O Papa, nesta catequese, resgata para nós a verdadeira communio personarum. Como é que as pessoas se comunicam entre si e como é que as pessoas podem viver essa comunhão para poder também estabelecer o critério da antropologia cristã. Volto a repetir. A experiência do amor de Deus já dá uma imagem desse Deus no coração do homem. No coração do homem. Não é fora do coração que nós entendemos esse valor, diz o Papa. Deste modo, também para nos prepararmos a compreender o conceito trinitário, imagem de Deus, embora esta apareça apenas na primeira narrativa, se torna um elemento importantíssimo, dotado de profunda unidade, quando entendemos que em cada um dos corpos, do homem e da mulher, habita o Espírito de Deus. Olha que coisa mais profunda, hein? E é ali onde muitas pessoas entram em, não sei se em disquisições ou em controvérsias, mas quando você percebe que o seu corpo é um templo do Espírito, você percebe imediatamente que quem age em comunhão com você é o próprio Deus. Não se trata de preservar um corpo dentro de uma cápsula. Hoje vejo muitos jovens de grupos de oração se queixando porque tem muitos conflitos na sua sexualidade. A nossa sexualidade sempre será conflictiva. Nenhuma sexualidade é um espaço estabelecido dentro de uma planície. Cada ser humano tem elementos da sua sexualidade que o levam a repensar até o seu próprio comportamento. O que o ser humano não pode perder de vista é que na sexualidade que ele possui está a unidade da Trindade, que Deus o chama a viver essa realidade. Então, por exemplo, quando um rapaz me diz, olha, eu quero ser padre, mas eu não quero ser célibe, não quero viver o celibato. Eu digo, então é melhor que não se meta a ser padre, porque a sua natureza vai brigar todos os dias com o seu estado de vida. E as pessoas, por exemplo, casadas, que decidem levar outro tipo de vidas, não? Então, as pessoas que traem o seu cônjuge com outras pessoas, elas vivem a dicotomia daquilo que a sexualidade não pode lhes oferecer. Porque precisamente quando uma pessoa descobre a riqueza da sua sexualidade, feita à imagem e semelhança do seu Senhor, a opção de vida é concomitante. Não é o mesmo que eu tenha uma queda, uma ofensa contra a castidade, a que eu viva toda a minha vida uma dupla sexualidade, pensando que tudo é ou que tudo está em ligação com a unidade de Deus.
Precisamente por esta razão, o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, vai repetir aquilo que São João Paulo II já tinha dito numa das suas catequeses. O mundo das paixões, no mundo da realidade mais forte que levamos, precisamos evangelizar todo o contexto da nossa sexualidade. Aqui está todo o trabalho que a teologia do corpo desenvolve até os nossos dias. Acaba de sair uma grande obra deste intérprete da teologia do corpo, Christopher Wells, me parece que é o sobrenome dele, não? Teologia do corpo interpretada ou decifrada, alguma coisa assim. Eu li umas 60 páginas semana passada e já não gostei de duas coisas, não? Talvez pela minha forma crítica de ser, mas especialmente porque o autor não especifica aquilo que João Paulo II especificou na sua tese originária de amor e responsabilidade. A dimensão da sexualidade unifica a pessoa. A sexualidade não nos divide. Nos divide pretender levar uma dupla sexualidade. Isso sim nos divide. A sexualidade como tal, não, porque ela faz parte integrante e integral das minhas próprias decisões. Vamos deixar um tempo para pensar e especialmente para preparar-nos para o nosso terceiro bloco já desta belíssima catequese do 14 de novembro de 1979. Coisa linda, não esqueça. Feitos à imagem e semelhança do Senhor. A integralidade antropológica. Muito bem, queridos amigos e amigas, voltamos para o nosso terceiro bloco para continuar a nossa reflexão. O Papa João Paulo II fala numa terceira possibilidade dentro deste anúncio de sermos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. O homem pronunciou estas palavras como se apenas a vista da mulher pudesse identificar e chamar pelo nome aquilo que de modo visível os torna semelhantes na humanidade. Imaginemos-nos por um instante a atitude que o ser humano teve em si mesmo quando se enxergou um no outro. O conceito de olhar para o outro, de sentir o outro e especialmente de pensar o outro. Nós não podemos indefinidamente pensar que o outro não existe. O outro existe juntamente conosco e por isso a nossa vocação originária está sempre direcionada para o outro, para aquele que nos acolhe, para aquele que vive conosco, para aquele que faz da nossa vida algo melhor. Então dizer, esta se é osso dos meus ossos, carne da minha carne, cumpre um papel verdadeiramente único na relação que o homem estabelece com a própria mulher. E há dois elementos visivelmente claros, não? O homem enxerga alguém diferente dele, mas contudo dele. Esta se é carne da minha carne. Eu dizia no nosso primeiro podcast a importância do termo somos de carne. O reconhecimento da alteridade, da corporeidade do outro, dirá São João Paulo II, é aquele que vai mostrando para nós quanto Deus quer que aprendamos a conviver uns com os outros. A convivência do homem com a mulher não é uma convivência simplesmente pautada por relacionamentos sociais, relacionamentos afetivos. Em nós
a uma relação de fraternidade transcendental. Nós chamamos de comunhão escatológica. Antes de eu chamar a uma mulher minha esposa, antes de uma mulher me chamar meu esposo, ela me chama de meu irmão e eu chamo ela de minha irmã. Entre nós há uma fraternidade tão forte, entre nós há uma experiência de comunhão tão sólida que nasce naquela visibilidade que o outro produz em mim. Eu diria que muitas pessoas aceitam que o outro é o seu marido, mas não é o seu irmão. Que a outra é a sua mulher, mas não é a sua irmã. Isha, Eva, Ashot, Adão. Quando eles se encontraram, se perceberam diferentes e entenderam que essa comunhão de pessoas agora tinha que tornar-se convivência. Diga-se de passagem, Caim não entendeu que Abel era seu irmão. Não entendeu. Caim não entendeu que Abel tinha lhe sido dado por Deus como um outro fraterno. E quando Caim viu Abel e viu que as coisas que Abel fazia eram do prazer de Deus, invadiu-se de uma raiva profunda chamada inveja, invidious. Não enxergo o meu irmão. Sem vista para meu irmão. Sem direção para meu irmão. Na teologia do corpo, nós entendemos a grandeza e a beleza do corpo do outro que não me é negado de conhecer na sua expressão. Olha o que escreve São João Paulo II. Encontramos-nos, portanto, quase na medida mesma da realidade do ser humano na sua totalidade. Observamos aqui a medula antropológica daquilo que a pessoa é. Não são simplesmente dois corpos, são duas pessoas. E essas pessoas passam pela necessidade imperante de descobrir que há em cada ser humano uma relação. E sem essa relação não há caminho, não há comunhão. Eu diria, uma das coisas mais dolorosas hoje dentro do campo social é precisamente essa. O ser humano não se entende. O ser humano se descontrola com uma facilidade única. O ser humano passa muitas vezes a imagem de viver numa ilha e não quer reconhecer que no amor de Deus há um comportamento especial de comunhão. Deus não me deu um corpo para eu subjugar ao meu irmão ou à minha irmã. Precisamente por isso, a prostituição é uma ofensa gravíssima contra a castidade. Quando você tem que pagar alguém para obter prazer sexual, você destrói a dignidade do corpo seu e do outro. Esta unidade através do corpo, e os dois serão uma só carne, possui uma dimensão múltipla. Primeira, ética, como está confirmado por Cristo aos fariseus no capítulo 19 do Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, perdão. E do outro lado, uma dimensão sacramental. Aqui está para mim o sentido profundo daquilo que o próprio Cristo dirá no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Os fariseus não entendiam porque o coração deles, como o meu coração e o teu, muitas vezes é de pedra.
Mas quando eu subjugo, quando eu utilizo, quando eu manipulo, eu perco a possibilidade de entender essa dimensão ética do corpo do outro. E já no Evangelho de Marcos, capítulo 10, Jesus é taxativo na dimensão sacramental, porque muitos pensam que a dimensão sacramental do matrimônio está única e exclusivamente na indissolubilidade. Não, o Papa é específico e vai dizê-lo. A realidade conjugal é um testemunho muito mais do que de palavras num sim dele ou dela. É uma tradição que supera tudo aquilo que nós podemos imaginar. Já foi dito pelos profetas, quer por Oséias, quer por Ezequiel, quer pelo próprio Isaías. Indica em todos nós a encarnação da pessoa. Para mim, aqui está o verdadeiro sentido do respeito corporal. E eu diria, por exemplo, para os pais neste momento, como você dialoga com seus filhos e filhas sobre o corpo deles? Quando você às vezes percebe que alguns pais e algumas mães incitam e favorecem a excitação do corpo. Quando você vê que algumas propagandas de TV, algumas experiências comerciais da sociedade, por mínimas que pareçam, sempre trazem consigo uma excitação. Eu penso que hoje, de diversas formas, até em alguns ambientes educativos, se recrimina o corpo. Uns colocando umas blusas até aqui e outros colocando umas blusas para baixo. Os dois grandes extremos. Mas não está o equilíbrio do corpo, que é para o outro, que é um santo espaço para o outro, com o outro. O verdadeiro pudor, dirá João Paulo II, não é só resguardar o corpo, senão também evitar expô-lo. Espero vocês no nosso último bloco daqui a pouco, catequese do 14 de novembro de 1979, feitos à imagem e semelhança do Senhor. Meus queridos amigos e amigas, chegamos ao último bloco deste nosso encontro com a teologia do corpo. Catequese do 14 de novembro de 1979. Como disse desde o início, mediante a comunhão das pessoas, o homem torna-se imagem e semelhança de Deus. O corpo não se fez para mim sozinho. O corpo tem um processo de comunhão e foi o que nós falamos ao longo dos 3 blocos anteriores. E para encerrar, o Papa João Paulo II vai colocar a experiência mais sólida de toda a antropologia cristã, a vocação a conviver com uma outra pessoa, se doando por inteiro, não somente através do corpo, e sim na realidade corporal. O que significa isso? Que quando um homem e uma mulher decidem se casar, os dois reconhecem que o seu corpo os limita em determinadas circunstâncias. E por isso, para essa experiência tornar-se cada vez mais sublime, o homem aprende a descobrir na corporeidade da sua mulher a riqueza do amor de Deus. E a mulher, de forma idêntica, descobre o amor de Deus também na corporeidade do seu marido. O objetivo da sexualidade conjugal, então, não é simplesmente o orgasmo. O objetivo da sexualidade conjugal é santificar o casal no reconhecimento da sua corporeidade através do amor que os dois se professam. E João Paulo II
que tinha um amor profundo pela Humane Vitae e que tinha colaborado com o Papa Paulo VI em 68, dando luzes sobre este trabalho da Humane Vitae, sabia muito bem que muitos casais sofrem no corpo o drama de uma sexualidade completamente desorganizada. Uma sexualidade que não traz para eles a alegria de saber-se pessoas e, sim, muitas vezes também não se entendem a si mesmos dentro da realidade da sua corporeidade. Por exemplo, quando um casal descobre que não pode gerar filhos biológicos. A imensa maioria dos casais entram num conflito terrível e passam alguns anos da vida conjugal para entender que os filhos são um dom de Deus e não um produto da sexualidade. Alguns casais imediatamente começam a fazer grandes experimentações, tentando descobrir como engravidar. Alguns deles acudem imediatamente, procuram imediatamente uma clínica de fertilização e perdem a noção do verdadeiro amor. A sexualidade na vida conjugal é uma oferta riquíssima para que o casal descubra, no período fértil e no período infértil, a possibilidade de engrandecer a sua sexualidade. Aí está a proximidade do método Billings, porque é o único método natural que permite que o casal se conheça plenamente. Não é questão de ideologia ou de fantasia, não. O casal que aprende a viver o método Billings descobre, em primeiro lugar, a riqueza da sua paixão. Em segundo lugar, a beleza da sua sexualidade. E em terceiro lugar, a hora de Deus para engravidar. Paixão, sexualidade e filiação. Vejam bem como cada casal poderia perfeitamente descobrir qual é o significado da comunhão corpórea, na medida também em que vai descobrindo através do diálogo o que significa uma castidade conjugal. Vamos e convenhamos, muitos pensam que o termo castidade só se aplica às virgens, aos consagrados e aos celibatários. Não. A castidade é tão originária como nós mesmos. E nós somos chamados a vivermos a castidade no amor a Deus em Cristo Jesus. Sabem por quê? Porque da castidade desabrocha algo belíssimo, chamado amizade. Lembram que eu disse minutos atrás que a fraternidade é universal na medida em que eu enxergo o outro como meu irmão, minha irmã? Pois bem, a castidade me ajuda a entender quem são os meus verdadeiros amigos. Hoje que nós falamos tanto em amizades tóxicas, muitos jovens, muitos adolescentes me procuram apavorados por causa desta situação. Um relacionamento tóxico não contribui nem para a felicidade, nem muito menos para a maturidade da pessoa. Uma pessoa tóxica acaba contigo. Uma pessoa tóxica é capaz de colocar no teu coração e na tua cabeça coisas que não são verdade. E seria muito bom que nós, todos, crianças, jovens, adultos, idosos, fôssemos progredindo cada vez mais na experiência de uma sexualidade que, pautada pela castidade, é capaz de ser vivida na eternidade, no conceito de eternidade. Isso vai nos dar uma segurança maravilhosa na formação catequética, familiar e humana, especialmente dos adolescentes. Quando uma adolescente ou um adolescente, de forma audaciosa, que no final das contas não tem nada de audácia e sim de imprudência,
Quando um adolescente ou uma adolescente começam a ter relações sexuais dentro do seu namoro, ou como dizem muitos, com os seus ficantes, as relações sexuais futuras serão tóxicas na sua totalidade. Porque você parte de um princípio que é um princípio colossal. A sexualidade perpetua tudo o que nós somos e realizamos. Eu já faz quase daqui a 5 minutos, 1 hora que estou falando. Esta fala de 1 hora envolve meu olhar, sentir, pensar, raciocinar e sexualizar. Porque através da minha corporeidade, tudo o que eu preparei para esta hora se expande em uma única direção. Rafael, mesmo que esteja dentro de um estúdio, mesmo que vocês me ouçam depois, quem está em comunhão total comigo neste momento sou eu mesmo. Então, quando uma moça ou um rapaz irresponsavelmente vive um momento de prazer com uma outra pessoa que não é o seu marido, que não é uma pessoa adulta, a pessoa perde essa comunicação consigo mesmo. Vejam bem que muitos casais começam a ter relações sexuais e depois da relação, o primeiro que acontece não é um momento consecutivamente prazeroso de diálogo, não. Pelo contrário, inicia uma guerra impressionante. Muitas relações só se sustentam na hora do sexo, porque a sexualidade como um todo está arrebentada. Ouço dizer muitas pessoas, olha, nós temos uma boa relação sexual, mas a nossa sexualidade é um caos. Significa que a pessoa não amadureceu no conceito de comunhão. Vamos nos encontrar logo com nosso próximo podcast, com uma belíssima catequese do ano 79. Lembrem-se, 14 de novembro de 1979, título da catequese, A Comunhão das Pessoas através da Corporeidade. A minha gratidão profunda a toda a Rádio Alvorada por esta belíssima iniciativa de cada vez mais conhecermos a teologia do corpo. São João Paulo II, intercedei por nós. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.